Questão 22. Os pontos A de coordenadas 0, 3, B de coordenadas 4, 0 e C de coordenadas AB são vértices de um triângulo equilátero no plano cartesiano. Considerando-se essa situação, é correto afirmar que... Observe uma coisa, ele está te dando vértices de um triângulo equilátero, ou seja, se esse triângulo é equilátero, ele possui os lados de medidas iguais e ângulos internos de medidas iguais, né? E aí, perceba que todas as opções estão te perguntando, é correto afirmar que sobre o valor de B em relação a A, né? Então, ó, todas as opções estão correlacionando o valor de B em função de A. Mas o que acontece? A e B são coordenadas de um ponto C. Como que a gente pode descobrir aqui os valores dessas coordenadas, gente? Perceba uma coisa, ele está te dando os pontos A, B e C. E ele diz que a distância do segmento AB é a mesma distância do segmento BC, que é a mesma distância do segmento CA. Ou seja, o lado AB tem a mesma medida do lado BC, que tem a mesma medida também do lado CA. Vamos calcular aqui, gente, qual é a distância, né? Qual é a medida desse segmento AB. Como que eu posso calcular isso, professora? Utilizando, né, a fórmula da distância de dois pontos que a gente já conhece, que é essa formulazinha aqui, né? Raiz quadrada, né, do x do primeiro ponto menos do x do segundo ponto, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto, tudo isso ao quadrado. Então, vamos descobrir primeiramente aqui a distância, né, desse segmento AB. Então, a distância de A até B, né, é justamente essa aqui, ó, raiz quadrada, quem é o x do primeiro ponto? 0, menos o x do segundo ponto, que é 4, tudo isso ao quadrado, né, mais quem é o y do primeiro ponto? 1, menos o y do segundo ponto, que é 0, tudo isso ao quadrado. Vamos resolver logo o que está dentro da raiz e vai ficar o seguinte, 0 menos 4 é menos 4, menos 4 ao quadrado é 16. 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado é 9. Então, essa distância vai ser justamente a raiz quadrada, né, de 16 mais 9. 16 mais 9 é 25. E a gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o segmento AB tem medida 5. Se o segmento AB tem medida 5, o segmento BC também tem que ter medida 5. E o segmento CA também tem que ter medida 5. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Agora, a gente vai descobrir aqui qual é a medida do segmento BC e depois do segmento CA. E aí, a gente pode tentar entender o que a questão quer para a gente descobrir aqui os valores de B em relação a A. Então, vamos aqui descobrir, né, a distância do segmento BC utilizando a fórmula da distância de dois pontos. Então, distância de B até C, né, vai ser justamente o seguinte, a raiz quadrada de quem é o x do primeiro ponto? 4, menos o x do segundo ponto, que é A, tudo isso ao quadrado, mais, né, o y do primeiro ponto, que é 0, menos o y do segundo ponto, que é B, tudo isso ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desenvolver, né, esses binômios quadrados perfeitos, né? Esse binômio quadrado perfeito aqui e isso aqui, para ver o que acontece. Então, essa distância aqui vai ser justamente a raiz quadrada de... Como é que a gente desenvolve isso? Aquela formulazinha lá, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá por partes, né? Quem é o quadrado do primeiro? O primeiro é o 4. Qual é o quadrado de 4, né? 4 ao quadrado é 16. Menos, né, o sinal de menos aqui, ó, 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 4, 8 vezes o segundo, que é A, então vai ficar 8A, então por isso que ficou menos 8A, mais o quadrado do segundo, quem é o segundo? A, né, então o quadrado de A é A ao quadrado. E aqui ficou o seguinte, 0 menos B é menos B, e menos B ao quadrado é B ao quadrado.
Então, a gente descobriu que a distância de B até C é exatamente essa, raiz quadrada, né, de 16 menos 8A mais A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente deixa assim porque não tem como a gente resolver isso, né, porque a gente não sabe nem o valor de A e nem o valor de B. Vamos partir agora para a distância, né, do segmento CA. Descobrindo que a distância do segmento CA vai ser justamente a raiz quadrada, né? Quem é o x do primeiro ponto? A menos o x do segundo ponto, que é 0, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto, que é B, menos o y do segundo ponto, que é 3, tudo isso ao quadrado. Então, vamos aqui resolver o que está dentro da raiz e ver o que acontece. Então, ó, A menos 0 é A, então A ao quadrado é o próprio A ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada, né, de A ao quadrado. E a gente vai desenvolver aqui esse binômio quadrado perfeito. Então, vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, mais B ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro é 2B, ó, 2 vezes B, 2B, vezes o segundo, que é 3. Então, 2B vezes 3, 6B. Então, fica menos 6B, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 3, né? 3 ao quadrado, 9. Então, a gente descobriu que a distância, né, do segmento de C até A é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 6B mais 9. O que acontece? A gente acabou de descobrir que a medida do segmento AB é 5, do segmento BC é raiz de 16 menos raiz quadrada, né, de 16 menos 8A mais A ao quadrado mais B ao quadrado, e a distância de C até A é a raiz quadrada, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 6B mais 9. O que acontece? A gente sabe que a medida de AB é igual à medida de BC, que é igual à medida de CA, ou seja, esses valores são iguais. Então, isso tudo aqui tem que resultar, né, em 5, isso tudo aqui também tem que resultar em 5. Mas o que acontece? A questão está te pedindo o valor de B, né, em relação à incógnita A, né, em função da incógnita A. Percebe que onde tem A e B são apenas no segmento BC e CA. Então, ó, se a gente sabe, né, que a medida de BC é igual a CA. Então, vamos colocar, né, essa igualdade. BC é igual a CA. Como essas duas igualdades estão dentro da raiz, se eu elevar esse BC aqui ao quadrado, eu tenho que elevar o outro lado ao quadrado também, né? Então, elevando ao quadrado ambos os membros, eu tiro a raiz, eu cancelo essa raiz aqui, para ficar mais fácil da gente conseguir resolver. Então, vai ficar o seguinte, né? Ó, BC que mede A ao quadrado mais B ao quadrado menos 8A mais 16, que é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 6B mais 9, que é a medida de CA. Novamente, professora, por que não está dentro da raiz? Porque eu elevei ambos os membros ao quadrado. Se eu tenho a igualdade, se eu somar mais um desse lado, eu tenho que somar mais um do outro lado, para eu manter a igualdade. Então, se eu elevo ao quadrado de um lado, eu tenho que elevar ao quadrado do outro lado. Para o que acontece? Para a gente conseguir aqui, ó, cancelar com essas raízes e a gente conseguir trabalhar apenas com o que está dentro delas. Então, perceba, ó, de um lado eu tenho um A ao quadrado, do outro também tenho. Então, esse A ao quadrado com A ao quadrado vai se cancelar, né? Então, cancela aqui, ó, A ao quadrado com A ao quadrado. De mesma maneira, eu tenho B ao quadrado com B ao quadrado. Então, cancela esse B ao quadrado com B ao quadrado. Ficou apenas menos 8A mais 16 é igual a menos 6B mais 9. O que a gente quer descobrir, gente? A gente não quer descobrir, né, o valor de B em relação à incógnita A. Então, a gente vai, ó, isolar esse B aqui. Como que a gente isola? Pega tudo que não está multiplicando por ele, joga para o outro lado. Esse 9 aqui que está positivo, ele vem para o outro lado negativo. Então, vai ficar 16 menos 9. 16 menos 9 é 7. Então, vai ficar menos 8A mais 7, né? Porque 16 menos 9 é 7. É igual a menos 6B. Como o 6B que tá, o menos 6B está negativo, né? A gente sabe que é dado positivamente, a gente vai multiplicar essa equação por menos 1, né? Multiplicando por menos 1, a gente vai ter que 6B, né, é igual a 8A menos 7. Esse 6 que está multiplicando passa dividindo. Então, o que vai acontecer? Vai ficar B é igual a 8A menos 7 dividido tudo isso por 6. Olha o que acontece, gente.
Se eu posso dividir isso aqui em duas frações, né? 8a sobre 6 menos 7 sobre 6. Só que 8a sobre 6 eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 2, né? Então, 8a dividido por 2 é 4a e 6 dividido por 2 é 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. 8a dividido para 2 é 4a, 6 dividido para 2 é 3. E menos 7 sobre 6, porque não dá para simplificar aqui, né? Então, vai ficar exatamente 4a sobre 3 menos 7 sobre 6, que é igual a b. E qual é a alternativa, gente?